Preciso mesmo comprar um carro em 2024? Temos muitas opiniões aí de comprar ou alugar, andar com transporte público, andar de aplicativo, etc. Mas será que alguém está certo, alguém está errado? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo, ou melhor, um áudio, né, mais focado aqui hoje. Então, basicamente, nós vemos muitas pessoas emitindo opiniões das mais variadas quando o assunto é a aquisição de um veículo ou os custos de um meio de transporte. Uma das coisas aqui, para ser bem direto ao ponto, é que não tem uma verdade universal para isso. Então, se você está procurando uma resposta certa para essa questão, ela não existe de forma generalista. Ela existe o que adequa à sua realidade. Então eu até deixei aberto aqui vários carros aqui, né, aleatórios, desde elétricos, híbridos e até os tradicionais a combustão, e tem todo tipo de preço. Por que que eu deixei isso daqui propositalmente aberto aqui no Web Motors? Justamente para a gente entender que existem perfis diferentes, existem necessidades aí diferentes de público e também do que você pode pagar. E vendo toda essa opinião que existe de especialistas, pessoas da área financeira falando sobre porque é melhor alugar, porque é melhor comprar, essa análise ela precisa dar alguns passos à frente, tá? Não vai ser um vídeo de YouTube que vai resolver sua vida. Você precisa entender que o custo ele vai muito além do preço. Então, por exemplo, se eu fizer uma planilha aqui precificando os custos que eu tenho com o carro ao longo do ano e fizer uma comparação, sai mais caro do que se eu utilizar o transporte público ou o transporte por aplicativo, por exemplo. Mas você precisa adicionar outras variáveis, por exemplo, qual é o custo da disponibilidade? Isso é um pouco mais subjetivo, porque, por exemplo, às vezes você tem, por exemplo, uma criança pequena e você pode ter uma necessidade de, às 3 da manhã, correr com ela para algum tipo de emergência. E não necessariamente uma criança, eu dou o exemplo de uma criança porque é um pouco mais comum ali na infância ter algumas questões de saúde. Mas isso serve também para quem tem alguma pessoa que tem algumas questões de saúde na família, que precisa de um cuidado mais rápido, cuidado médico, ou até, enfim, né, nosso dia a dia. Caso você não tenha nada crônico, mas deu uma dor de barriga ali diferente às 3 da manhã, como que você vai resolver? Vai chamar um Uber, esperar de forma paciente e o pessoal cancelando a viagem a todo instante, ou vai pagar um táxi? É esse ponto que você tem que avaliar. Qual o impacto na sua vida? Você ter um carro, você está pagando também pelo custo de disponibilidade. É o custo de você ter lá ele parado simplesmente para na hora que você precisar estar disponível instantaneamente. Então, em investimento, isso é a mesma coisa. Não existe um investimento certo para todo mundo, porque, por exemplo, eu posso ter um dinheiro ali na poupança ou numa conta corrente e alguém disser, mas você deveria deixar isso investido porque vai render mais. Mas qual que é o custo dele ficar disponível? Eu estou deixando de ganhar algo para na hora que eu precisar tá ali aquele dinheiro. E o carro não é diferente. Você está tendo um custo adicional para ter ele disponível para você utilizar. Quero fazer uma viagem agora, nesse momento. Tá lá, você pega, enche o tanque e vai. Então, a linha de raciocínio tem que ser um pouco mais abrangente. No quesito de alugar versus comprar, isso daí também não é só preço. Às vezes vai sair mais caro, sim. Normalmente, em todas as contas que eu fiz, sai mais caro você alugar o carro do que comprar. E no final das contas, você também tem a questão que parou de pagar, não é mais seu. Você tem condições da empresa que está alugando, então se isso mudar em algum momento você vai ter que se adequar.
Então não é seu, tá? Você está 100% na condição de uma empresa, nas condições dos outros. E também a balança é não somente o preço, mas tipo assim, quanto isso livra minha dor de cabeça, minha vida, e não ter que me preocupar com revisão, com pagar imposto, com regularizar, deu um problema, eu posso ir lá simplesmente trocar de carro. Isso é um custo que você está pagando. Então, enxergue como um, um serviço que você está comprando. Então, não faz sentido eu comparar matematicamente só o custo de ter um carro com o custo de alugar. Porque mesmo que seja mais caro um ou outro, você tem que avaliar. Eu preciso ter um carro comum, vou andar o tanto que eu quiser, ninguém vai encher meu saco e é isso, eu tenho essa liberdade. Não, eu faço uma utilização aqui que está dentro do que o contrato lá de 1.000 quilômetros por mês atende, por exemplo, e eu não quero ter nenhum problema com transferência de carro, com pagamento de licenciamento, imposto, revisão. Só vou lá, troco de carro quando der alguma coisa e tá tudo coberto, já tá tudo abstraído na locação. Então, faça sempre essa análise com o que se adequa para sua vida e lembre-se, o pagamento do valor ele está associado à experiência completa e não só ao produto em si. Senão você está fazendo uma análise bem míope da questão. Então, exercita fazer sempre essa análise quando você... Não só para carros, tá? Isso pra tudo, serve para tudo na vida, mas principalmente para veículos no geral. Você avaliar o impacto na sua vida e se você está disposto a gastar mais ou menos para poder ter aquela disponibilidade ou aquela facilidade.